Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar a respeito desse assunto aí. É um que, na verdade, é uma dúvida bem específica, tá ok? Mas que nem o tema relevo 3D, ele tem muito assunto, tá ok? Então se você tiver uma dúvida específica que eu consiga responder especificamente como eu vou fazer aqui, deixa aí a pergunta que dentro do possível eu respondo, tá ok? Mas a dúvida aqui é como você consegue fazer uma rodinha, tá? Digamos assim, uma rodinha de brinquedo qualquer. Só que você quer que tipo a parte de cima dela ali tipo fique meio arredondadinho, tá ok? Então eu vou mostrar como que você vai fazer. Como se chega aqui, ó, nesse resultado, tá ok? Então é uma rodinha, só que essa partezinha de cima aqui, ó, ela é arredondada, tá ok? Então eu vou mostrar duas maneiras com que você pode fazer isso diretamente aqui no Aspire, tá ok? Lembrando, como eu disse, o assunto 3D tem muito, o tema 3D tem muito assunto, mesmo que, por exemplo, só aqui no Aspire, já que ele tem uma grande possibilidade de desenvolvimento das próprias peças aqui, tá? Mas para trabalhos mais complexos, obviamente que você utilizar um programa específico para desenvolver ou modelar 3D seria uma melhor opção. Depois você exporta para o Aspire e simplesmente gera o arquivo de corte. Beleza? Então vamos lá. Duas maneiras eu vou ensinar para que você chegue naquele resultado que eu mostrei ali. Tá? Não sei dizer qual que é a mais simples, mas eu posso dizer que uma delas você tem mais controle sobre a situação de uma maneira mais fácil e a outra é mais naquela questão você tem que ir avaliando se está perto do que eu preciso ou não está. Tá? Eu já mostro o que eu estou falando. Então uma das maneiras é a seguinte. Você vai desenhar ali, tá? Para chegar naquele resultado, dois círculos, tá? Dois círculos aqui. Um que seria aqui o que determina o tamanho da rodinha em si. E esse centro aqui, essa parte central, é até onde você quer esse arredondamento, tá? Poderia até ter o furo aqui. Vamos colocar um furo aqui, fazer um furo, só para depois falar que não fez. Então vamos colocar ele aqui, ó. E esse furo aqui ele vai ter, nem sei que tamanho que está esse círculo, vamos ver. É só para referência mesmo, tá? 8. Vou deixar aqui com 8 milímetros. Clicar, fechar. Beleza? Então aqui desenhei os dois círculos. O externo determina o tamanho. Esse interno aqui ele determina até onde vai esse arredondado, tá? E aqui é só o furo mesmo. Ok? Então, na primeira maneira que eu vou mostrar, você vai vir aqui na aba modelar, essa primeira ferramenta aqui, e você vai selecionar aqui, ó, perfil curvo, tá ok? Agora vamos selecionar o vetor onde a gente vai fazer isso. Para que se faça apenas nesta área aqui dentro, limitada por esse vetor e por esse, você seleciona os dois, tá? Então ele vai fazer nesta área aqui, tá ok? E você tem outros parâmetros aqui, tá? Tem muita variação, cara. Mas aqui, quando você clicar, ele vai gerar ali o que seria essa curva, tá? Aí você tem um controle sobre isso aqui pelo ângulo dessa curva que vai ser feita ali. Tem a altura da base, tá? Lembrando que sempre, quando você gera um modelo, uma coisa assim, ele, quando você coloca na base, isso significa a base da mesa, ou seja, o fundo do material. Ele começa a criar de baixo para cima, tá? Só que nessa situação mesmo, num primeiro momento pode criar aqui meio assim, entre aspas, do jeito que quiser. Depois você tem a opção de subir esse modelo para que ele fique rente com a superfície, tá ok? Então vamos deixar ele aqui sem limite, tá? Aqui tem outras variações também que significa, por exemplo, se você vai adicionar ou se você vai subtrair. Nesse caso aqui, essa primeira opção mesmo, adicionar, e vou dar um aplicar. Tá? E daí você olha aqui no 3D, ó, o que ele criou. Ele criou isso daqui, tá ok? Então aqui você pode ir simulando, ó. Eu quero um ângulo mais acentuado. Um pouquinho menos aqui. Tem aqui, ó,
outras opções, que seria a altura final, sem limite. Quando é sem limite aqui, ele está obedecendo a referência do ângulo. Então, com base nos vetores que você selecionou, essa curva ela está obedecendo esse ângulo, tá? Eu posso limitar a altura, mas esse limitar a altura aqui, ó, como pode ver, eu selecionei 3 milímetros, ele vai tipo fazer o quê? Ele vai seguir o ângulo original, a curvatura original, só que em cima, onde você determinar como limite, ele vai deixar quadrado, porque ele vai, tipo, vamos dizer assim, ele vai tirar uma fatia reta de cima. Então ele vai subir até 3, mas ele vai tirar uma fatia de 3. Diferente dessa opção de baixo aqui, ele vai fazer com que, seguindo a curva máxima, ou seja, o ponto mais alto da curva, ele só vai poder ter 3 milímetros. Então vou selecionar aqui, ó, fico olhando aqui no desenho, que agora vai ficar bem arredondadinho, mas enfim, o ponto mais alto da curva vai ter 3 milímetros. Tá vendo? Ficou bem arredondadinho. Aqui ele limita a altura de 3, só que ele está obedecendo aqui a informação original do ângulo, tá ok? O problema é que a gente vai passar detalhe e acaba complicando mais para o entendimento, mas tem que mencionar, tá ok? Então vamos deixar aqui nesse escalar até 3, seria mais interessante. Isso aqui é uma maneira de você ter um pouco de controle sobre a situação. Tá ok? Então eu sei que essa partezinha arredondada ali que a máquina vai trabalhar vai ter 3 milímetros. E clico aqui em iniciar novo componente. Beleza? Então ele já está salvo. Tá? Só que neste caso aqui, tem que lembrar o seguinte. Ok? Aqui ele trabalhou só nessa parte aqui. A gente desenvolveu esse perfilzinho assim, por assim dizer, arredondado. Só aqui, tá? O centro não tem nada. E nem em volta não tem nada. Se eu venho aqui para gerar aqui um percurso de acabamento, tá? Que no caso aqui é para trabalhar com relevo 3D, seleciono a primeira opção, eu vou dar um calcular aqui, ó. Tá vendo? Aqui, no meu caso ali, porque o programa em si ele vai salvando as suas últimas informações. É exatamente o que a gente precisa, tá? Que ele faça esse desbaste aqui 3D ou esse relevo 3D rente com a superfície do material, tá? Mas ele está considerando só o relevo aqui. Isso que está sobrando aqui, tá? É porque, enfim, ali a gente não tem determinação nenhuma aqui no centro, tá ok? Se você optar por fazer por esta opção, aí você tem que entrar com, digamos assim, outras informações para tipo dar uma conclusão nisso, tá ok? Então, por exemplo, aí entra conclusões simples e óbvias. O recorte da parte de fora, vou só calcular aqui, fora, e aí ele recortaria aqui, ó, já deixando no formato circular. Aí esse centro aqui, nessa exata condição, perceba que ainda tem o furo. Você pode ou fazer o furo, para ver se às vezes o furo já resolve o que sobrou ali, ou você pode fazer um desbaste nessa área também antes de fazer o furo. Ok? Vamos optar pelo desbaste aqui, ó. Desbaste, vou fazer um desbaste com uma profundidade de 4 milímetros para ver se resolve. Tá vendo? Ainda não resolveu, ó. Tá sobrando aqui, ó, um pedacinho. Então, poderia colocar aqui 5. Vamos ver. Ainda ficou um pedacinho, mas nesse caso acho que isso daqui já seria o suficiente, ficaria até interessante. E depois aqui aí entraria a questão simplesmente do furo. Tá? Eu estou gerando de qualquer jeito aqui, galera. Mas depois na hora de gerar o arquivo tem que obedecer aquela ordem. Sempre furação primeiro. Furação e o desbaste 3D estão na mesma ordem de importância, por assim dizer. Tá? Você não pode, por exemplo, recortar uma peça por fora de maneira que ela fique solta e depois você querer fazer o furo. Tá ok? Então lembre-se disso. Aqui eu estou gerando assim, entre aspas, de qualquer maneira. Beleza? Então aqui a gente já chegaria a um resultado bem próximo do que se espera mesmo. Ok? Uma rodinha com a furação, aí vai de cada um.
Tá? Às vezes o furo aqui era só 3 milímetros, 2 milímetros e por aí vai. Então essa seria uma maneira na qual você entre aspas assim um pouco mais simples, mas exige bastante intervenção, tá? Outra maneira, agora vamos partir para uma outra maneira que precisa um pouquinho mais de tipo trabalho, só que também é mais trabalhoso no começo, mas só que depois o resultado final é um pouco melhor, tá? Você acaba cortando alguns procedimentos e pode fazer de uma maneira direta para que se chegue no resultado final. Que é desenvolver um perfilzinho igual esse daqui, ó. Ok? Eu vou refazer ele, mas a ideia é essa daqui, ó. Então eu tenho o meu desenho, tenho o meu parâmetro, eu vou desenvolver esse perfil e vou utilizar um outro recurso que está aqui na opção de modelar. Ok? Então para fazer esse perfil aqui, e nesse caso aqui é interessante porque você tem um maior controle sobre as informações. Ok? Eu selecionei ali, ó, criar um arco. Ok? Seleciona aqui os 2 pontos. E isso daqui, ó, tá vendo que eu estou esticando e abaixando aqui? Vai ser o que determina a altura desse arredondado, que vai estar definido aqui, ó, definir a altura. Ok? Ó, olha lá, ó, tá beirando agora. Vamos deixar mais ou menos com 5, tá? Mais ou menos com 5. Fechei. E agora eu vou pegar a linha reta aqui, ó, criar polilinha. Pego do centro e vou emendar aqui com essa linha. Ok? Só que assim, ainda eles não são considerados um vetor único, eles estão separados. Ó. Agora eu vou selecionar com Shift os dois e vou vir aqui ó, em Join Close Vetor com uma reta. Tá? Agora eles são um vetor único. Beleza? Então eu criei esse vetor que vai servir como um perfil de molde para mim. Beleza? Vou vir na ferramenta modelar. Tem essa opção aqui, ó. Criar um componente ao rodar ou tornear um vetor. Tá? Então tem 2 opções. Tá? Essa primeira aqui, turn, ele vai rodar em torno dele mesmo. Tá? Ele vai rodar como se fosse aqui em volta dele mesmo. Tá? Depois eu faço outro vídeo específico disso. Mas o que a gente vai utilizar, o que a gente vai precisar aqui, ó, é esse aqui, ó, spin around, ou rodar em volta. Tá, ok? A mesma coisa que eu tivesse um ponto fixo aqui, ó, em um dos lados. Nesse caso ele vai considerar o da esquerda. Tá? Mesma coisa que eu tivesse um ponto fixo e ele saísse arrastando em volta aqui, ó. Tá, ok? Para que isso fosse um perfil. Tá, ok? Então vamos aplicar. E olha o resultado. Tá, ok? Então ele pegou aquele perfil e saiu arrastando em volta aqui para formar um molde. Tá, ok? Então nessa opção ele já preencheu aqui o centro. Tá, ok? Então quando a gente vier aqui em gerar esse 3D, ó, colocar ali, calcular. Quando a gente gerar esse 3D, ele já vai partir, ou já vai nos dar aqui, ó, o que seria um resultado que tem um acabamento no centro. Lembra que daquela outra vez e daquela outra maneira, sobrava um pedacinho aqui de material. E aqui, ó, ele já consegue, digamos assim, ter uma conclusão. Aí neste ponto aqui, a gente depois só precisaria fazer o que seria o furo. Opa! O furo, ok? E, obviamente, o recorte do lado de fora. Vamos ver esse. Tem que selecionar aqui. Aí isso também chegaria ao mesmo resultado. Isso aqui, tipo assim, é entre aspas um pouquinho mais difícil, mas sei lá qual que é o mais difícil. Só que esse daqui você chega num resultado mais fácil, tipo assim, sem tanta intervenção. Ok? Então essa seria basicamente 2 maneiras de se fazer isso. Outra coisa que eu preciso mencionar aqui é que o meu já está aqui, ó. Só que o que acontece é o seguinte, se o seu não tiver, porque conforme você vai trabalhando, ele vai gerando e salvando as últimas configurações. Mas nesse primeiro momento que a gente gerou aqui um componente,
ele começa a gerar sempre da parte de baixo do material, tá? Parte de baixo do material. Então a parte de cima do material é a superfície. Toda vez que você desenhou uma pecinha que nem essa aqui, ela é colocada na parte de baixo, tá? Na parte de baixo. Se na hora que você fizer a sua simulação e você perceber aqui que ao cortar o material, tipo assim, ele ficou lá embaixo, você resolve isso aqui, ó. Tá ok, ó? Deixa eu voltar aqui para o que seria. Provavelmente ele estaria assim, ó. Ele vai estar assim no seu. Eu vou mostrar aqui o resultado para vocês verem. Então, provavelmente, ele vai estar assim, ó. Ok? Daí você gerou assim e você vai ver, pô, mas ele está no fundo do material. Sempre ele começa a trabalhar ou desenvolver ou criar as peças da parte de baixo do material para cima. Ok? Se isso acontecer no seu, é porque o meu estava salvo. Tá? Então, até por isso eu esqueci de mencionar. Aí você vem aqui, ó, perceba, essa partezinha mais clarinha aqui, ó, ela se refere ao tamanho do seu modelo. E ele está posicionado embaixo do material. Porque aqui, ó, tem uma folga acima do modelo. Aí você vem aqui, ó, e sobe lá para cima. Tá ok? Então ele vai considerar que a parte mais alta do seu modelo vai estar bem em cima do material. Ele vai levar lá para a superfície. E também vale lembrar o seguinte: se você quiser que, tipo assim, a sua fresa arranque uma camada, uma pequena camada ali do material antes de começar a modelar a sua peça, daí você deixa uma pequena folga aqui em cima. Tá ok? Em algumas situações essa folga é interessante. Vamos supor que é um material laminado, só que você não quer que tipo esse laminado saia na peça que você vai fazer. Então você coloca um pouquinho abaixo só, tá? Só que na primeira situação que eu estou tentando simular, provavelmente a sua vai estar aí. Quando você cria aquele perfil e tudo mais e vai gerar, ele vai estar posicionado bem embaixo. E o que você precisa fazer é subir ele aqui para cima. Então ele vai ficar rente com a superfície, tá? Fez isso, dá o OK. Se tiver alguma coisa diferente, ele já calcula tudo. Beleza? Aí você vem aqui, reinicia. Então sempre utilize a simulação porque ela é bem tipo fiel ao resultado, ok? Opa. Aqui e aqui, tá? Então a ideia é só dar uma luz e no caso, enfim, isso aqui eu estou falando a respeito de uma dúvida específica, que era a respeito de como eu fazia umas rodinhas e tal dessa daqui. Esse é o processo, ou dois deles, tá ok? Existem muitas variações, muitas informações a respeito disso. Se tiver alguma dúvida específica, tipo, o cara, da mesma maneira, o cara me perguntou como que você faz esse arredondado dessas rodinhas. É assim que eu faço, tá? Aqui no programa, beleza? Então é só deixar aí nos comentários que dentro do possível eu respondo, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!